Existem dois termos muito comuns e que é fácil de confundir para quem não é da área: evasão fiscal e elisão fiscal. O que é evasão com V de Vitória? Vem de evadir, de fugir, fugir do pagamento do imposto. É o que a gente chama de sonegação fiscal. Quando o fato gerador do imposto acontece, você tem que pagar o imposto. Ele é imposto, é obrigatório, por isso chama imposto, é uma imposição que você está sujeito. Então, uma vez caracterizado o fato gerador do imposto, você tem que pagar, senão dá evasão fiscal, ou também chamado de sonegação fiscal. O que é possível fazer? É possível fazer a elisão fiscal, com L de laranja, que vem de elidir, de evitar a ocorrência do fato gerador. É o que a gente chama de planejamento tributário. Então, se uma pessoa tiver uma renda, ela praticou o fato gerador do imposto de renda, ela tem que pagar o imposto. Se ela não pagar, é sonegação fiscal. Agora, se ela não tiver a disponibilidade econômica da renda, ela não auferiu renda. Então, ela não está obrigada a pagar esse imposto de renda. Então, antes de acontecer o imposto de renda, você toma alguma medida de forma a evitar essa caracterização desse tributo. E aí, isso é possível fazer. E o que aconteceu? Veio o Código Tributário Nacional e mudou. E falou que as operações, artigo 116, parágrafo único, isso foi lá em 2005, se não me engano. E o que fez o governo? Atravessou um projeto de lei complementar, alterou o Código Tributário Nacional e disse lá, o parágrafo único do artigo 116. Se você praticar uma operação que não tiver um propósito negocial, eu vou caracterizar isso como evasão fiscal. A norma foi denominada, apelidada erroneamente como norma anti-elisiva. Mas o correto seria a norma anti-evasiva, porque a elisão é possível e até tem um julgado do Supremo Tribunal Federal falando que a elisão fiscal, o planejamento tributário, é completamente ilícito. E aí então veio essa norma no Código Tributário Nacional e falou, olha, se não tiver propósito negocial, se aquela operação, aquele negócio jurídico não tiver um propósito de gerar negócio para a pessoa jurídica, a Receita Federal pode descaracterizar esse fato jurídico e cobrar o imposto que seria devido, que foi evitado com essa prática. Qual que é o detalhe? Essa norma ela dependia de uma lei ordinária regulamentando como que a Receita Federal faria esse processo de desconsideração daquele fato jurídico para considerar isso uma evasão fiscal e cobrar um imposto. E aí o governo federal soltou uma medida provisória, a 66 de 2002, se não me engano, e disse o seguinte, e descreveu como é que seria esse processo de descaracterização daquele fato jurídico, etc. O que aconteceu? Essa medida provisória foi para o Congresso Nacional e essa parte que falava da regulamentação dessa norma anti-elisiva não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, os parlamentares, deputados e senadores não aprovaram a regulamentação da norma anti-elisiva. E aí o que acontece? Foi convertido em lei sem essa regulamentação. E até hoje não veio uma lei regulamentando como que seria a desconsideração desse fato gerador, desse fato jurídico, e que não teria propósito negocial. Então ficou um entendimento na população, nos negócios, de que se aquele fato jurídico não tivesse um propósito negocial, seria descaracterizado pela Receita Federal. Mas como caiu a regulamentação, a Receita Federal não tem ferramentas, não tem instrumentos no mundo jurídico para fazer essa desconsideração. Então, não é condição de um negócio jurídico que ele tenha um propósito negocial. Basta as partes quererem fazer, as partes têm autonomia de vontade para fazer isso, partes privadas têm essa autonomia, então pode ser feito a qualquer momento. Diferente da administração pública, a Receita Federal, por exemplo,
que não têm essa autonomia de vontade. Elas precisam de uma norma dizendo como que elas têm que fazer. E no caso da norma anti-elisão, não existe essa norma. Tem que vir uma nova norma, não pode usar uma norma do passado, porque o Código Tributário fala que tem que ser uma nova norma que regulamentará essa atividade. Eu vou dar uma palestra online gratuita falando mais sobre planejamento patrimonial e holding familiar. Se você quiser participar, fique atento à inscrição, porque só quem tiver inscrito é que vai participar, vai receber o link para participar da palestra. Um abraço e até lá!